Bom, Danilo Queiroz, quem é que o Ceará contratou hoje, hein, Danilo? Por enquanto ninguém, não que eu saiba, José. Pelo menos por enquanto. Boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, você, Caio, Anderson, toda a galera ligada no Futebolês. E ainda sobre o Marlon, José, mais uma informação para poder confirmar nossa informação de ontem, que estava 100% correta. O Marlon assinou com o Ceará o contrato de um ano para 2021. No contrato dele tem uma cláusula de renovação para 2022. Para isso, há uma questão de desempenho, é a chamada cláusula de desempenho. Se ele consegue participar a maioria das partidas, se ele é um atleta muito utilizado pelo Guto Ferreira ou, sei lá, outro treinador que o Ceará tenha na temporada 2021, se ele tem esse desempenho, ele tem automaticamente renovado o seu contrato para 2022. É diferente de ter um contrato de 2 anos, né? É um contrato de 1 ano com cláusula de renovação em caso de desempenho dentro do que foi definido entre as partes para 2022. Mas o pré-contrato é mesmo para 2021 por enquanto. E por enquanto ele não pode jogar com a camisa do Ceará, por questões óbvias, né? Todo mundo sabe. Mesmo assim, o Ceará se prepara para o jogo contra o Bahia, que traz ótimas recordações, né? Foi contra o Bahia que o Ceará conquistou a Copa do Nordeste e depois o Bi. Não, e mais do que isso, esse ano ganha os 2 jogos da final da Copa do Nordeste e a primeira vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro foi contra o Bahia, 2-0 no Castelão. Mas o primeiro título do Ceará também, da Copa do Nordeste, então não é mais aqui do que isso. Essa sua frase não cabe nesse momento. Cabe sim. Ser campeão... O time não estava vencendo no campeonato, não, poderia se alastrar uma crise e consegue vencer contra o Bahia. Não. É um sinal de que está fazendo bem enfrentar o Bahia. Alguém separa, por favor. Ser campeão é muito mais não importante. Tem bancada aqui pra gente Danilo, bater não, bicho. mais do que isso é ser campeão lá na casa dos caras. Que loucura, vencendo as 2 na final. Então, traz ótimas... Ano passado, por exemplo, o Ceará venceu lá também, com um gol do Luiz Otávio. 2 gols do Luiz Otávio, inclusive. Salvador é uma terra abençoada pro Ceará. Seria melhor se fosse Pituaçu. O Danilo acabei de falar. Não, ele vai falar. Mas não é... Eu não sei se eu falo ou não, porque vocês ficam brigando o tempo todo aí. Eu tô querendo ir pro estúdio a partir do próximo pra ficar no meio separando, José. Não, eu sou Alan Neto. Eu sou Alan Neto e o Caio é o Vavá Maravilha. O homem mau. Vixe, então tem que lançar uma mesa pra ele. Não vai bater no vácuo, é pior. Bem, em relação a esse jogo... Primeiro, eu já disse, né? Acho que será o mais difícil dos jogos que já teve esse ano contra a equipe do Bahia, né? Foram um empate e 3 vitórias do Ceará. Foram 4 jogos nessa temporada contra o Bahia. O Ceará levou a melhor em 3 desses 4. Certamente será o mais difícil. A luta dos 2 é muito parecida ali na tabela e os baianos conhecem muito mais agora quem é o Ceará e vão jogar na sua casa real, né? Na Fonte Nova, esse jogo contra o Ceará. O Guto Ferreira, porém, tem aquelas notícias ótimas que a gente falava de tanto o retorno de titulares quanto a possibilidade de manutenção de quem foi muito bem contra o Vasco, mas dificilmente vai ter o Charles, que ontem, ao invés de participar do treino, ele seguiu no departamento médico fazendo um trabalho em relação ao seu pé, que acabou sentindo antes da viagem para a partida no Rio de Janeiro. Então, talvez seja a única baixa, mas também não vinha sendo titular. E o treinador, o Guto, está cheio de opções ali para o setor de marcação no meio-campo. Então, o Guto tem ainda o treinamento dessa tarde e o treinamento de amanhã para poder definir o seu time. A viagem acontece amanhã à tarde a Salvador para esse jogo no sábado, que pode alavancar aí o Ceará na tábua de colocação do Campeonato Brasileiro. Talvez não ganhe tantas oposições assim, mas em relação à pontuação, vai abrindo vantagem do Z4, que é o grande temor e é o grande objetivo, que é permanecer na Série A. O Danilo, ele gosta muito de automobilismo, ele vai entender a referência que eu faço. Antigamente, nas categorias de Fórmula, ou até mesmo nas Stock Car, existia a categoria A, a categoria B, ou turbo e aspirados. Esse campeonato está mais ou menos isso. Você tem um bloco ali do 1º ao 8º e depois do 9º para os de trás. Você ser o 9º colocado hoje, você é o primeiro do 2º bloco, se fosse uma categoria, coisa do tipo. É significativo, porque você abre distância lá de baixo e vai se firmando no bloco lá de cima. Não faz muito tempo a gente só via o Ceará olhando para baixo, um ponto atrás da zona, antes do jogo contra o Vasco mesmo. Então você consegue uma vitória, salta para um lugar, mesmo que esteja todo mundo ali mais ou menos no mesmo vácuo, é importante até para confiança. Lembrando que vai ter Atlético Goianiense e Fortaleza depois, né? Exatamente. Então os jogos também que valem
entre aspas, 6 pontos. Vai ter Bragantino e Fortaleza. Isso. Não, vai ter Ceará e Fortaleza. Dos confrontos do Ceará. Sim. Pode ser uma chance dele definir muita coisa do que vai ser o campeonato dele. Ah, verdade. Bom, titular, quase que por acidente, né? O Danilo falou ali que o Charles... Opção. Terceira opção. Porque ele mudou o sistema, o Sobral não joga mais do lado. Então, o Sobral e o Charles passaram a disputar uma vaga, o Sobral suspenso, o Charles contundido. A gente até começou o programa antes da segunda-feira falando, vai ser Nares ou o Ricardinho, era o que a gente imaginava. E aí ele entra bem, faz gol contra a equipe do Vasco da Gama e vai se credenciando e comemorando essa boa fase, a oportunidade está chegando. É o tal do cavalo selado, né, amigo? Você precisa sentar e partir. Muito feliz de ter marcado meu primeiro gol pela camisa do Ceará. Espero que venha mais. Mas o mais importante é a vitória fora de casa. Estávamos muito tempo sem ganhar e é a nossa segunda vitória fora de casa. A confiança do grupo em mim foi muito importante, me ajuda a trabalhar mais tranquilo para ter boas atuações. Aí, o breve sempre... O econômico, Pedro, nas palavras Pedro Nares, que parece um menino lá do Farias Brito. Não parece uma criança, terceiro ano, aluno do Farias Brito? O Pedro Nares?